Então a gente começa com essa visão do coração, que é uma estrutura fundamental na cardiologia veterinária. A gente vê aqui as principais câmaras, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Cada uma dessas estruturas tem um papel crucial na circulação sistêmica e pulmonar, e a gente vai detalhar a função de cada uma. Agora, a gente está vendo a posição do coração no mediastino médio como um motor cônico, ou seja, ele está inclinado com a base voltada para trás e o ápice para frente e para a esquerda. Já na ultraestrutura da parede cardíaca, a gente vê camadas essenciais, o pericárdio, que é o saco isolante, o epicárdio, que é a camada visceral, o miocárdio, que é a principal camada muscular, e o endocárdio, que reveste internamente. Esse detalhe é muito importante, porque cada camada tem uma função específica na condução e na contração cardíaca, e isso afeta diretamente a função do coração no animal. Aqui a gente detalha as 4 câmaras do coração. No átrio direito, o papel principal é receber o sangue venoso sistêmico, vindo das veias cavas, já o átrio esquerdo recebe o sangue oxigenado das veias pulmonares. No ventrículo direito, a gente tem um impulso para a circulação pulmonar, com baixa pressão, enquanto o ventrículo esquerdo, com sua espessura maior, é o responsável por bombear o sangue na circulação sistêmica. Esse mapeamento topográfico é essencial porque permite entender as diferenças de pressão e de função entre cada câmara, o que é crucial para diagnósticos e tratamentos. Por exemplo, uma condição bastante comum é a insuficiência cardíaca do ventrículo esquerdo, que ocorre quando o ventrículo não consegue gerar pressão suficiente para impulsionar o sangue no sistema. Isso causa congestão pulmonar, tosse, intolerância ao exercício. Já no ventrículo direito, a insuficiência costuma gerar acúmulo de sangue venoso sistêmico, levando a edema periférico, ascite. Então, entender essas diferenças anatômicas e funcionais é essencial para a gente reconhecer e tratar essas patologias nos animais. Olha, uma curiosidade interessante é que em cães e gatos, o átrio direito tem uma microestrutura chamada crista terminal, que é uma espécie de divisor interno, diferenciando o átrio direito em 2 porções. Isso não é tão marcante nos humanos, mas nos animais essa estrutura ajuda a direcionar o fluxo e a organizar o sangue. Pequenos detalhes como esse fazem toda a diferença na análise da anatomia funcional e ajudam a explicar por que certas disfunções podem surgir de forma diferente entre as espécies. Bem bacana. Nesse slide, a gente explora o papel das válvulas e das artérias coronárias. As válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral, são fixadas por cordas tendíneas e músculos papilares, fazendo o fechamento ativo. Já as válvulas semilunares, como a pulmonar e a aórtica, se fecham passivamente pela pressão. E vale destacar que o miocárdio não recebe sangue do que ele bombeia, mas sim das artérias coronárias, que se originam na base da aorta. A coronária esquerda e direita ramificam-se, nutrindo o miocárdio, enquanto o retorno venoso se dá pelas veias cardíacas até o seio coronário. Esse equilíbrio entre fluxo e nutrição do músculo cardíaco é crucial para o bom funcionamento do coração. Esse diagrama mostra como o coração tem um sistema elétrico próprio que funciona de forma autônoma. O nó sinoatrial, SA, é o marca-passo natural, iniciando o impulso elétrico que se propaga pelo nó atrioventricular, depois pelo feixe de His e as fibras de Purkinje. Esse circuito garante que o coração bata de forma coordenada, e isso acontece desde a terceira semana de gestação, com mais de 100 mil batimentos por dia. A gente também vê aqui o débito cardíaco variando de repouso até esforço intenso, mostrando essa capacidade de adaptação. É fascinante como o coração se autorregula e o sistema nervoso, como diz, só ajusta o ritmo, mas o impulso principal vem do próprio coração. As fibras de Purkinje são um conjunto de células especializadas que conduzem o impulso elétrico de forma muito rápida. Elas partem do feixe de His e se espalham pelos ventrículos, garantindo que a contração ventricular ocorra de maneira sincronizada. Graças a elas, o impulso chega ao ápice dos ventrículos quase simultaneamente, permitindo uma contração eficiente, tanto no lado direito quanto no esquerdo. Isso é essencial para o bombeamento uniforme do sangue. Se houver uma disfunção nas fibras de Purkinje, o ritmo do coração pode ficar descoordenado, gerando arritmias graves. Uma curiosidade bem interessante é que o nó sinoatrial, além de ser o marcapasso natural do coração, também é influenciado por hormônios e pelo sistema nervoso autônomo. Por exemplo, a adrenalina pode acelerar o nó, aumentando a frequência cardíaca, enquanto o sistema parasimpático, com a acetilcolina, pode diminuir o ritmo. Ou seja, esse nó não é só um ponto fixo, mas uma estrutura dinâmica, integrada ao corpo, ajustando a frequência de acordo com as necessidades do organismo. Isso é incrível. E é bem interessante notar como essas diferenças anatômicas entre cães e gatos predispõem a desafios clínicos bem distintos. Os cães com esse perfil degenerativo apresentam uma silhueta mais oval e são mais propensos a dilatações atrioventriculares, com doenças como a degeneração mixomatosa e cardiomiopatia dilatada. Já os gatos com perfil hipertrófico têm uma silhueta mais estreita, o átrio esquerdo é o ponto crítico, e eles são mais vulneráveis à cardiomiopatia hipertrófica, que pode levar a tromboembolismo.
Então, o diagnóstico e a conduta precisam ser bem personalizados para cada espécie. A degeneração mixomatosa é uma das causas mais comuns de doença valvar em cães, especialmente em raças pequenas. Ela acontece quando o tecido das válvulas atrioventriculares, sobretudo a mitral, começa a sofrer um processo de degeneração, ficando mais frouxo e espesso. Isso faz com que as válvulas não se fechem adequadamente, permitindo o refluxo de sangue, o que ao longo do tempo causa dilatação do átrio e ventrículo e leva à insuficiência cardíaca. É uma doença crônica, progressiva, e o diagnóstico precoce, com exames como radiografia ou ecocardiograma, é fundamental para o controle. Uma curiosidade é que, curiosamente, a degeneração mixomatosa se desenvolve mais em algumas raças predispostas, como o Cavalier King Charles Spaniel e o Poodle. Interessante também é que, apesar de ser uma doença valvar, muitas vezes os cães não apresentam sintomas até que a doença já esteja avançada, o que dificulta o diagnóstico precoce. Por isso, o monitoramento regular, com acompanhamento veterinário, é essencial. Essa escada mostra o passo a passo lógico para a gente chegar na intervenção de emergência. Começa com as bases indispensáveis, como a anatomia comparada, o ciclo cardíaco e a eletrofisiologia. Depois, a semiologia cardiovascular, frequência, sopros, pulso, TPC. Em seguida, os métodos diagnósticos, ecocardiograma, ECG, radiografia. A partir daí, a gente identifica as patologias-alvo, como DMVM, CMD, CMH, e então parte-se para a terapia específica, com o triângulo farmacológico, diuréticos, IECA, inotrópicos, e por fim, a intervenção de urgência se necessário. Então, no passo 1, a gente foca nas bases indispensáveis. Isso significa ter um conhecimento bem aprofundado de anatomia comparada, ou seja, entender as semelhanças e diferenças do coração entre espécies. A gente também precisa dominar o ciclo cardíaco, o funcionamento do sistema renina-angiotensina-aldosterona e os princípios da eletrofisiologia. Com essa base sólida, a gente forma um alicerce que vai sustentar todas as etapas posteriores, desde a avaliação clínica até as intervenções mais complexas. No passo 2, a gente entra na semiologia cardiovascular. Aqui a gente avalia a frequência cardíaca, realiza a ausculta procurando sopros classificados de 1 a 6, analisa o pulso e o tempo de preenchimento capilar, TPC. Essa observação detalhada é essencial porque nos ajuda a identificar sinais precoces de disfunção, como arritmias, sopros ou variações na perfusão, que indicam a necessidade de investigar mais a fundo com exames. No passo 3, a gente foca nos métodos diagnósticos. Aqui, o ecocardiograma é o padrão ouro, pois permite avaliar a função e a estrutura das câmaras e das válvulas. Além disso, a gente utiliza o ECG para analisar o ritmo elétrico, a radiografia para avaliar o tamanho do coração e os biomarcadores, como o BNP, que indicam sobrecarga cardíaca. Com esses exames, a gente consegue confirmar o diagnóstico, estratificar o risco e orientar o tratamento de forma bem precisa. No passo 4, a gente identifica as patologias-alvo. Com base nos achados clínicos e nos exames, a gente foca em condições específicas. Em cães, a gente busca, por exemplo, a degeneração mixomatosa ou a cardiomiopatia dilatada, CMD. Já nos gatos, a gente foca na cardiomiopatia hipertrófica ou em defeitos congênitos, como o ducto arterioso persistente. Essa identificação é fundamental porque direciona o tratamento específico, previne complicações e ajuda a definir o prognóstico do paciente. No passo 5, a gente parte para a terapêutica e o manejo da insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Aqui a gente utiliza o chamado triângulo farmacológico, combinando diuréticos, inibidores da ECA e inotrópicos. Esse equilíbrio de medicações ajuda a reduzir o volume de sangue, melhorar a contratilidade do coração e controlar a pressão, proporcionando mais qualidade de vida. A partir daqui, a gente se prepara para intervenções de urgência, se houver necessidade, como edemas pulmonares ou choque cardiogênico. No passo 6, a gente faz a intervenção de urgência. Nessa etapa, a gente atua rapidamente para controlar situações críticas, como edema pulmonar agudo, choque cardiogênico ou tromboembolismo. O foco aqui é estabilizar o paciente, muitas vezes com oxigenação, suporte circulatório e uso de medicações injetáveis, para depois ajustar o tratamento conforme a resposta. É uma etapa fundamental para evitar desfechos graves. Ao final, o aluno precisa dominar a anatomia comparada, o ciclo cardíaco e a eletrofisiologia, entender a semiologia cardiovascular, interpretar sinais como sopros e pulso, saber utilizar os métodos diagnósticos como o ecocardiograma e ECG, e principalmente saber identificar as principais patologias valvulares e miocárdicas. Com isso, ele vai conseguir conduzir desde o diagnóstico precoce até o tratamento de emergência, garantindo um cuidado completo e seguro na cardiologia veterinária. E assim a gente conclui a aula de hoje no canal BioVet. Nem se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo e o material completo está na descrição. A gente se vê na próxima aula.